Da Alterosa desta terça está no ar. Acompanhe comigo os destaques de hoje. Nossa Senhora Paloma. Meu Deus, quer atropelar? O que é isso? Descontrolado, motorista joga carro em cima de clientes de bar. Após denúncia da TV Alterosa, goleiro Bruno é condenado pela justiça e punido por falta grave. Furto de cabos de cobre causam prejuízos a empresas e moradores da capital. Você chega para trabalhar, não tem luz, tem empregado, você tem que dispensar, perde as coisas na geladeira, então a impotência é muito grande. E ainda, padaria dá um belo exemplo e doa pães todos os dias às pessoas carentes. A justiça condenou por falta grave o goleiro Bruno. A progressão de pena do ex-atleta pode ser adiada para 2023. Em outubro do ano passado, o goleiro foi visto com mulheres e cerveja em uma associação de Varginha durante o horário de trabalho. A denúncia exclusiva foi feita pela TV Alterosa. Por conta das imagens que foram apresentadas à Justiça, o goleiro só deve ter direito à progressão de pena em 2023. Ele foi absolvido no processo administrativo disciplinar do presídio, mas o entendimento da primeira vara criminal e de execuções penais de Varginha foi diferente. A decisão destaca: o trabalho é uma extensão do cárcere do reeducando e não pode ter acesso ao aparelho celular. O contato telefônico é exclusivamente com familiares e ficou comprovado que as pessoas com quem Bruno falou não tinham nenhuma relação familiar. Ainda completa, ficou comprovado que Bruno poderia ser contatado a qualquer momento. Ainda segundo a decisão, Bruno conhecia o sistema da APAC e traiu os ideais propostos, bem como a confiança que lhe foi depositada para o trabalho na obra externa de construção da APAC. Vale lembrar ainda que na documentação consta que o Ministério Público fez a denúncia e pediu a suspensão da autorização do trabalho externo e a suspensão dos benefícios do goleiro Bruno após a situação mostrada na reportagem. A defesa informou que vai recorrer. Na época da denúncia, a APAC de Varginha informou que o local não era um bar e que o espaço era usado com conhecimento da Associação Canaã. Já a defesa de Bruno informou que ele não bebe e que Bruno não tinha nenhum aparelho celular e desconhecia os áudios compartilhados via WhatsApp. Passa um zap nesse número aqui que eu vou estar com ele na mão, aí eu te oriento. O furto de cabos de cobre se tornou um crime recorrente em Belo Horizonte. Nos últimos 2 meses, a CEMIG registrou 24 ocorrências com prejuízo estimado de R$450 mil. Hoje, vários bairros da capital ficaram sem energia por causa de mais um furto. 2 casos aconteceram praticamente no mesmo horário em Belo Horizonte. Um deles na Avenida Afonso Pena, no centro. O crime resultou na falta de energia de parte dos clientes da região central e centro-sul da capital. Até o prédio da CEMIG, no bairro Santo Agostinho, foi afetado. A rede subterrânea onde aconteceu a tentativa de furto foi até cercada pela CEMIG. Aqui no local, olha só, a gente percebe que tem até um papelão queimado aqui no chão. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de 32 anos foi abordado no cruzamento das ruas Tupis e Espírito Santo com queimaduras pelo corpo e fala desconexa. Ele foi levado ao Hospital João 23, onde teria confessado o crime. Na Avenida Amazonas, a polícia prendeu em flagrante um homem furtando os cabos desses padrões de uma empresa. Hoje pela manhã, um eletricista foi até o local para restabelecer a energia. O orçamento da mão de obra e dos materiais ficou em aproximadamente R$5 mil e deixou a vítima assustada. Você chega para trabalhar, não tem luz, tem empregado, você tem que dispensar, perde as coisas na geladeira, então a impotência é muito grande. Nos últimos 2 meses, a CEMIG registrou em Belo Horizonte e na região metropolitana 24 casos de furtos de cabos em subestações e em câmeras de rede subterrânea, como essa onde o criminoso levou o choque elétrico. O prejuízo estimado pela companhia é de cerca de R$450 mil. O pessoal tem roubado redes subterrâneas, redes aéreas,
são vários metais ali, cobre, alumínio. Eles roubam transformadores na zona rural, eles derrubam o transformador. E roubam também os cabos de alumínio. A BH Trans também acumula prejuízos com este tipo de crime. No ano passado foram registradas 527 ocorrências de furtos de cabos, que resultaram num prejuízo aos cofres públicos de mais de R$302 mil. O furto ele acontece pelo valor do metal, né? pelo valor do cobre. E as ações de receptação também são contundentes, executadas pela Polícia Militar para combater a receptação. Porque quando a gente combate a receptação, a gente está combatendo dois crimes, porque a receptação existe porque um crime prévio já aconteceu. Em nota, a Polícia Civil informou que atua com investigação e inteligência na apuração dos crimes relacionados a esta natureza. Informou também que vários suspeitos já foram presos, inclusive reincidentes destes delitos. Muitos deles seriam moradores de rua e usuários de drogas, que praticam estes furtos para alimentar o vício. O que sabemos é que várias das pessoas que são pegas em flagrante são presas e liberadas em seguida. Então, assim, é difícil coibir essa prática, mas temos que insistir na detenção dessas pessoas, nas denúncias e principalmente na receptação. Coibir também a receptação desses materiais furtados. O superaquecimento de um aparelho pode ter causado um incêndio em um galpão de uma empresa em Nova Lima, na região metropolitana. Estava saindo muita fumaça e saindo faísca por cima. Não havia ninguém na empresa de fabricação de polpas de frutas quando o incêndio começou. Os nossos vizinhos nos avisaram do incêndio e aí nós viemos correndo para cá. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas no combate às chamas, que estavam confinadas no interior do galpão. Segundo os militares, o fogo ficou restrito à câmara frigorífica. E a partir de quando nós chegamos no local, o incêndio não mais progrediu. Utilizamos aí aproximadamente 6 mil litros de água, bem considerável, né? Conseguimos finalizar o incêndio sem deixar ele progredir dentro do estabelecimento, muito menos para os estabelecimentos no seu entorno. A suspeita é de que o incêndio tenha se iniciado perto das câmeras de segurança, onde, segundo bombeiros, havia material isolante inflamável. Havia muita rede elétrica, né, energizada. Suspeita sempre de uma fritadeira, um óleo quente, um superaquecimento. Aqui, normalmente, a gente suspeita de curto-circuito, mas é impossível identificar e precisar no momento. A empresa é familiar e funcionava no imóvel alugado há cerca de 2 anos. O proprietário estima um prejuízo de cerca de R$500 mil. O importante disso tudo, o final, é que não havia ninguém no local. Você tem seguro? O seguro do material nós temos. Do imóvel, eu creio que possivelmente tenha também, mas o nosso imóvel é alugado. Uma confusão por causa de um som alto por pouco não terminou em morte na porta de um bar em Boa Esperança, no sul de Minas. Um motorista jogou o carro na direção dos clientes, olha só. Neste vídeo gravado por um vizinho, dá para ver a movimentação em frente a este bar. De acordo com a polícia, o dono da caminhonete estaria embriagado e teria começado a confusão. Por pouco, as pessoas que estavam no bar não foram atropeladas. Nossa senhora, mano. Eita, porra. Nossa senhora, Paloma. Meu Deus. Quer atropelar? O que é isso? As imagens não mostram, mas segundo a Polícia Militar, a confusão começou porque o motorista da caminhonete parou o veículo aqui em frente ao bar e deixou o som bem alto. O dono do estabelecimento foi até ele e pediu para ele baixar o volume, só que ele não teria aceitado. Pelo contrário, segundo os militares, ele teria tentado desferir um soco no comerciante, mas não o atingiu. As pessoas que estavam aqui no bar ficaram indignadas e foi aí que a confusão se tornou generalizada. Ao fugir, o condutor quase atropela as pessoas. Depois ele volta em alta velocidade e por pouco não atinge os clientes do bar. Veja mais uma vez a cena. Aqui a cabeça. Nossa senhora! Meu Deus, mano, meu Deus!
Que loucura, né? O homem que dirigia a caminhonete foi identificado pela polícia, mas ainda não foi preso. Vamos ver agora como vai ficar o tempo nesta quarta-feira em todo o estado. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Sul e na Zona da Mata. O céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na região metropolitana. Nas outras áreas, o tempo fica parcialmente nublado. Em BH, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Nazareno, os termômetros vão dos 18 aos 29. Ficam entre 17 e 32 em Rio Pomba. Oscilam dos 19 aos 31 em Matozinhos. E em Passos, mínima de 16 e máxima de 30 graus. 2 adolescentes foram apreendidos e um casal foi preso com armas de uso restrito em Divinópolis, no Centro-Oeste. A suspeita da polícia é que eles vendiam o material pela internet. Após denúncia anônima, a polícia chegou até o menor de 15 anos e a adolescente de 17. Segundo a PM, o casal de namorados é suspeito de vender armas pelo Facebook e pelo WhatsApp. A tia da adolescente, Tauane Rodrigues de Jesus, de 19 anos, e o companheiro Anderson Lopes Germano Ribeiro de Souza, de 21 anos, foram presos na casa no bairro Quintino. Segundo a polícia, os dois casais moram no local. Foram apreendidos um revólver calibre 22 com munição e uma pistola .45 de uso restrito e estava com a numeração raspada. De acordo com a polícia, as armas estavam escondidas no quarto de um bebê de 10 meses. Após a prisão dos pais, a guarda da neném ficou provisoriamente com a avó paterna. É um local menos suspeito para esconder esse tipo de material, a arma de fogo. O menor de 15 anos já tinha passagens pela polícia por posse e porte ilegal de arma e homicídio. Também em Divinópolis, no Centro-Oeste, um rapaz de 26 anos foi preso hoje por causa de uma operação chamada Dealer, da Polícia Federal. A ação, que também aconteceu em outros estados, tem o objetivo de combater o tráfico de drogas pelas redes sociais. 5.000 pontos de LSD, uma porção de maconha e uma balança de precisão foram apreendidos em um apartamento no centro de Divinópolis. De acordo com a Polícia Federal, o rapaz de 26 anos confessou que as drogas foram compradas pela internet e recebidas dentro deste livro, cobertas por folhas de papel carbono. Ele contou ainda que revendia as drogas pelo WhatsApp. Os mandados de busca e apreensão e de prisão cumpridos em Divinópolis fazem parte da Operação Dealer, que significa negociador, que também cumpriu mandados em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Sergipe. Nós voltamos já, não saia daí. O rompimento da barragem de Brumadinho vai afetar diretamente o produto interno bruto de Minas nesse ano. É o que diz a Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais. Segundo o presidente da FIENG, a expectativa do crescimento do PIB em 2019 era de 3,3%, mas após o rompimento da barragem Brumadinho e o anúncio do descomissionamento das 10 barragens da Vale, no dia 29 de janeiro, será de 1,5%. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais tem demonstrado preocupação com os impactos negativos na economia do Estado. A primeira preocupação da FIENG foi dar assistência às famílias, dos trabalhadores e também da comunidade atingida. Em conjunto com mais de 20 grandes empresas em Minas Gerais, fornecendo desde helicóptero até caminhões frigoríficos, também como vários bens de primeira necessidade. Agora, nesse primeiro momento, a gente está muito preocupado com o impacto econômico, isso vai afetar diretamente a vida de outros milhares, ou se não milhões de mineiros. Se a gente tiver outras mineradoras parando, esse número ainda pode piorar muito. E a gente quer que seja apurado as causas do acidente para que a gente possa atuar estritamente na correção e não ficar apontando em várias direções. Então temos de trabalhar para que haja segurança com relação àquelas barragens existentes, mas também temos de preservar a atividade econômica, que é vital para todos nós. Afinal de contas, sem a mineração não existe economia como nós conhecemos. O número de furtos e roubos diminuiu nessas férias em relação ao ano passado na capital. Os dados foram divulgados hoje pela Polícia Militar durante a Operação Férias Seguras.
A PM destacou a redução nos números relativos a furtos e roubos na capital no período das operações. De acordo com o balanço da Operação Férias Seguras, em janeiro de 2018, foram registrados 24 roubos a residências. Neste ano foram 13, redução de 14,2%. Em relação aos furtos, a queda foi maior, chegou a 45,8%. Foram 740 em janeiro de 2018 e 635 no mesmo período de 2019. Na Operação Natalina, em dezembro de 2017, foram registrados 239 roubos a comércios. Em 2018, 122, queda de 15%. Em relação aos furtos, a redução foi de 45%. O sistema de tornozelados, né, esse rastreamento em conjunto com as viaturas nas ruas, com os policiais, auxiliou bastante. A ocupação dos grandes corredores, também o bloqueio de rotas de fuga, né, diagnosticadas pela instituição, pelo comando, e também a potencialização da análise criminal, além da participação da comunidade. Daqui a pouco vocês vão ver uma padaria que dá um belo exemplo e doa os pães e alimentos que sobram às pessoas carentes. E depois do intervalo, nós voltamos já já. O Atlético está jogando neste momento no Independência contra o Danúbio do Uruguai pela fase preliminar da Copa Libertadores. A partida está 1-0 para o Galo, gol de Luan aos 13 minutos. E neste momento o Galo bate um pênalti, então vamos aguardar para ajustar esse placar, né? E esse resultado garante o Atlético na próxima fase da competição internacional. A cobertura... Opa, aí ó, acabei de receber a informação, 2-0 para o Atlético Mineiro, então os atleticanos podem comemorar. A cobertura completa você confere amanhã no Alterosa Esporte, às 15 para o meio-dia, tá? Uma padaria em Boa Esperança, no sul de Minas, dá uma aula de solidariedade e de preocupação com o próximo. Pães para doação ficam expostos do lado de fora do comércio para atender as pessoas carentes. E não há nenhum tipo de controle de quem pega, não. Apenas a consciência de cada um. Pães, roscas, biscoitos. A mesa estava farta, cheia de coisas gostosas para comer. Quem não tem nada pode pegar. É de graça. É a doação que o dono desta padaria faz para aqueles que muitas vezes não têm o que comer. Senhora, é a primeira vez que está pegando o pãozinho aqui, ó, para matar a fome. É difícil? O senhor passa dificuldades aí? Não, né? É que é a fase, né, que tá difícil. De acordo com esta funcionária, a ideia veio após uma publicação nas redes sociais de uma outra padaria que fica no estado de São Paulo. Então, a gente já fazia esse tipo de doação e aí marcaram ele uma postagem no Facebook de uma padaria, acho que em São Paulo, que fazia esse tipo de trabalho. E a gente teve a ideia de fazer o mesmo, colocar a plaquinha, expor os pães ali fora, para quem fosse realmente necessitado pudesse pegar. Esta outra funcionária explica que saem pela manhã cerca de 100 saquinhos com todos os tipos de produtos e a mesa fica vazia em poucas horas. E eu trabalho aqui, aí eu venho aqui para repor, eu vejo alegria. Dona, eu posso levar? Tem gente que pergunta, é comprado? Né? Que muita gente às vezes nem lê ali a plaquinha. Eu falo, não, esse daqui vocês podem levar para tomar teu cafezinho da tarde, da manhã. A boa atitude ganhou repercussão em outros estados. Todo mundo adotou essa ideia, todo mundo gostou, o pessoal passa parabenizando a atitude. No Facebook também, todo mundo parabeniza, foi muito legal, muito gratificante. Demonstra aí um bom coração. Olha, uma ótima atitude, todo mundo agisse assim, seria uma coisa maravilhosa. Boa noite para você.